Oiê, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos conseguir fazer nossa live. Vamos fazer aqui no perfil pessoal, porque o Missão Leoas ainda está com problema. Ainda não voltou lá, mas a gente faz aqui e depois a gente posta lá. Oiê! Prima linda, Sheilinha. Vamos ver aqui. Nós tivemos problema na semana retrasada, essa semana. Nós não conseguimos nem postar, nem colocar legenda. Deu problema também para fazer live. A convidada não aceitava o convite, caía live. Por isso que a gente está fazendo aqui, tá? E a gente tem uma... Oi, Pati. Oi, Sheila. E hoje a gente está trazendo uma convidada especial, né? Não tinha que dar certo. E eu vou chamar ela, porque ela já está por aqui. Pra gente falar bastante. Tudo bem, Paty? E você? Oiê! Olá! Nossa, minha luz tá quebrando, tá batendo aqui. Deixa eu ver, deixa eu arrumar minha luz. Você tá bem, meu amor? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo ótimo. Deixa eu só arrumar aqui essa Então tá luz bom. que tá forte, pra gente deixar ela bem Então tá boa. bom. Deixa eu arrumar meu celular aqui. Tá forte demais, gente? A gente abaixa ela aqui, ó. Melhorou. Pronto! E aí, Aí, Zan? tudo bem com você? Melhor agora! Que Então tá bom que deu bom. certo. A internet estava te prejudicando aí, né? Não, desde a semana retrasada, a pessoa aceitava o convite que a gente enviava e caía. Aí a Ai, gente não conseguiu fazer umas duas que a gente tentou, não conseguiu. Mas essa hoje vai vai dar dar certo. certo. Manu, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, porque nada melhor que você se apresentando. Com certeza. Vamos lá. Meu nome é Manuela. Eu sou casada com o Anderson há 15 anos. Sou mãe da Malu e do Rico, um de 15 e um de 8 anos. E sou advogada de formação, porém, contudo, entretanto, optei o desenvolvimento humano como missão de vida. Então, mesmo depois de formada, eu entendi que não era aquilo que eu queria para mim. Então, fui me profissionalizando, fui buscando todos os tipos de especialização para que essa minha missão ficasse ainda mais completa. Então, junta-se aquilo que eu acredito que seja como dom, junto com aquilo que eu profissionalizei, para que a gente pudesse chegar aí o mais completo possível para atender o maior número de pessoas, principalmente as mulheres, né, Zan? É verdade, é verdade. Quando eu conheci você, no primeiro momento foi através de palestras mesmo, mas Foi. o que mais me marcou foi uma ministração que você fez, Ah, né, sobre foi! sororidade, né, que me marcou muito e o meu processo começou exatamente dali, né? Uau, que E, e lindo! foi e foi por isso que eu falei para você sobre esse tema, né? Que eu acho que nada melhor como você para falar dele, porque é perfeito. Delícia! A falar de sororidade, você viu esses dias que eu fiz uns stories, Zana? Não sei se você pegou. Uhum, E, vi. e foi até, a gente já tinha marcado a live bem antes do tema e caiu bem nessa semana. É. E é exatamente isso, sabe? Eu tenho ficado um pouco surpresa pelo fato de a gente estar em pleno século XXI. Tanto se fala, né, sobre mulheres posicionadas, sobre levantar mulheres, sobre, né, tudo isso. Mas quando nós vamos para a prática dessa Uhum. teoria linda, exposta, nós não vemos esse coração empático nas mulheres. A gente não vê isso. E eu acabei me chocando dessa vez com mais um comentário, com tudo isso que as pessoas falam uma das outras. Então, meninas, a sororidade é essa empatia pelo sexo feminino. A sororidade, ela gira
exatamente entre nós. De Uhum. sermos empáticas com uma com a outra, de levantarmos mulheres, de estarmos nos colocando no lugar delas, olhar no olho, entender que a sua dor pode ser minha dor, né? Não julgar o adulto que você é sem antes entender a criança que você foi. Isso é a sororidade entre nós. E nós estamos vivendo um tempo como esse e houve uma deturpação. Não sei se você acredita assim também, Zana, porque as pessoas não buscaram muita informação sobre o feminismo e elas estão Uhum. acreditando que esse movimento é a cura do machismo. Só que o que tem acontecido? As mulheres têm ficado doentes por estarem tentando competir em gênero, e isso é uma missão impossível, fisiológica, biológica, espiritual, e que é diferente de buscar por direitos iguais. Uhum. E é É, essa sororidade que tanto se fala de feminismo em pleno século XXI, e quando você pega a sororidade, ela não condiz na realidade, Zana, do que as mulheres fazem uma com a outra na vida real e nas redes sociais, né? eu acredito exatamente assim. Eu vejo muita disputa, né, às vezes desnecessária, Uhum. né, coisas bobas, e seria muito mais fácil uma colher a outra, mas a gente não vê. Eu também vejo comentários de acusações de mulheres contra mulheres direto. E eu falo, gente, como que uma mulher pode falar aquilo da outra? Eu fico, Ter assim, perplexa. coragem. Porque, né, você pode passar pelaquela dor, e muitas até passaram pelaquela dor que aquela ali passou, e tá Uhum. julgando a outra pelaquela dor. Isso Exato. que eu não entendo, eu não E aí a entendo. parte mais triste. Porque se você não passa por aquilo, às vezes você não compreende. Eu, Manuela, nunca fui abusada. Mas quando eu vejo uma pessoa, às vezes, tendo alguns comportamentos que é fruto de uma raiz chamada abuso, eu posso até falar, ai, nada a ver, gente, porque já ela podia já ter tirado de letra, até porque o abusador já morreu. Então, tipo assim, é muito fácil eu dar o palpite em algo daquilo que eu não passei. Mas quando eu passo e ainda eu julgo, misericórdia, onde que está essa compaixão pelas vidas? E sabe o que eu acho mais interessante, até dando uma puxada às vezes para o espiritual? É isso, Zana, que é, eu acho que é que eu estou tentando só buscar a palavra certa, mas assim, eu acho que o mal, quando ele descobriu a força das mulheres unidas, ele conseguiu minar os nossos olhos. Porque ele não é tão criativo. Então, a mesma forma que ele induziu Eva ao erro lá atrás, na formação do mundo, ele continua fazendo até hoje. Então, ele induziu os olhos da Eva, o desejo da Eva numa árvore do conhecimento do bem e do mal, a desejar algo, a querer algo, que era a única coisa que ela não precisava. Ela tinha todo o conhecimento todos os dias, uma porção necessária, ideal. Mas a serpente, né, vai lá e induz os olhos dela a desejar algo que não fazia sentido. E ali o pecado entra no mundo. E agora o que acontece? Ele continua fazendo isso. Uhum. Conseguindo infiltrar através desses nossos sequestros emocionais desejos que não faz sentido para Zana, que não faz sentido para Manuela. Então ela induz, eu quero ser igual a Zana. Eu quero fazer umas. Você fisioterapia. O que você faz mesmo, Eu, Zana? Você faz eu sou terapeuta, terapeuta, é, mas é, é, você faz coisa com as mãos, não trabalho, faz? faço. E eu Então, era artesã antes, né? isso. Então, assim, não, eu quero fazer. Eu quero fazer chinelos como a Zana, eu quero fazer porque ela tem essa habilidade com as mãos. Só que a Manuela, literalmente, isso é verdade, eu não tenho essa habilidade. Então, tipo assim, as costuras que eu faço aqui em casa é para quebrar galho, que não é legal. Só que como a Zana faz umas coisas lindas, inclusive, minha gente, tá até no meu pé agora, hein? Mas a gente deixa isso para outra hora. Eu vou querer fazer também, porque eu acho lindo isso e todo mundo precisa. Só que não é a minha habilidade. E Sim. aí isso começou a nascer no coração das mulheres.
Não que não tenha nascido no coração dos homens, mas a proporção das mulheres é maior por causa da sensibilidade das emoções. Então, aquela gota d'água para um homem é um tsunami nas emoções das mulheres. Porque a mulher foi criada fisiologicamente muito mais sensível, muito mais emocional, mesmo ela sendo racional, ela tem uma dose maior de emoção. Olha que interessante. Então, ela infiltra o desejo de eu ser como ela, eu não consigo, ela se torna minha concorrente. Oi? É. Peraí, não é coronavírus. Não faz sentido, Zana? Muito, muito. É bem assim. Eu Hum, acabei de falar isso há uns minutinhos atrás, porque assim, eu era, né, que estou no processo, eu era uma pessoa muito tímida. O relacionamento com mulheres, para mim, tinha um pouquinho de dificuldade, porque eu achava assim, ai, dá preguiça. Mulher me dá preguiça. eu também Né? tive. Então, essa disputa para mim é assim, se você for disputar comigo, você tá ferrada, porque eu não vou nem ligar, porque eu tenho preguiça, preguiça mesmo. Eu falei, não, Sim. é nesse sentido. E olha que interessante, né? E mesmo você indo no polo oposto, que um é o desejar ser igual a alguém ou ter alguma coisa como alguém, e outra coisa é eu tenho tanta preguiça que assim, tipo, esquece. Que essa timidez acaba aflorando. Então, de um Uhum. lado ou do outro, existe um polo negativo, uma repulsa, né? Sim. Eu quero ter o que ela tem, mas eu não posso ser amiga dela, eu preciso ser inimiga. E essa Uhum. sororidade que tanto começou a ser pregado no século XXI, que veio acompanhado de um feminismo, as mulheres não têm acompanhado. Por quê? Porque o feminismo pregado, e quem está me ouvindo tem todo o direito de não concordar, tá tudo bem, Concordo. mas eu quero só que vocês reflitam, até porque meu objetivo não é trazer respostas prontas, mas é vocês pensarem o seguinte: é uma maquiagem. É uma maquiagem para eu ser aceita no século XXI. Então é como se virasse Uhum. moda eu querer cuidar de mulher. Por quê? Porque se as mulheres estão em alta por causa de sororidade, por causa de feminismo, se torna uma moda eu cuidar de mulheres. Então eu passo uma maquiagem ou eu ponho uma máscara bem bonita, mas dentro existem crenças, existem camadas de crenças limitantes, de hipocrisia. E eu tô falando isso de boa mesmo, porque eu já passei por isso. Uhum. Uhum. Que estão maquiadas por esse feminismo. Só que na hora que eu sou impulsionada, que eu estou naquele meu momento, Zana, em que é a hora de eu exercer a minha sororidade ou o meu feminismo, eu falo, você tá doido? Imagina se ela apanhou, ela deu algum motivo. Meu, Uhum. também usa. Gente, quando a gente fala, eu tenho um pouco desse ministério a respeito do abuso sexual, né? De cuidar de mulheres que passaram por esse sequestro, tudo. Zana, tem comentários tipo assim, que a pessoa já chegou a ouvir, se você foi abusada é pelos shorts que você usa. Você já viu as roupas que você usa? Só que sabe de quem a gente escuta isso? Das mulheres. Se a gente fizesse uma pesquisa oculta e colocasse uma mulher aí que nós colocaríamos como piriguete, que nós mesmo intitulasse ela, Uhum. muito decote, roupa curta e tal, e falasse que ela estava passando num ambiente tal e foi estuprada. E aconteceu alguma coisa, qualquer coisa, mesmo que tenha sido um assédio. As respostas das mulheres são essa. É, Também estava com essa roupa. E aí é. eu quero levar vocês a pensar em algo muito importante. O erro, ninguém tira o erro de nada do que acontece. Só que não existe justificativa. Enquanto nós justificarmos as nossas atitudes pelo comportamento do outro, não tem sororidade, Ana. Verdade. Então, assim, ela foi abusada porque ela usava essa roupa. Vamos lá, mulherzinha de Deus, você precisava sair essa hora da noite com uma roupa dessa? Talvez não, talvez sim. Não justifica o fato dela ser abusada, de eu, mulher, ou de qualquer ser humano Exatamente. achar que tá tudo certo, ou aconteceu isso por causa da roupa.
Eu falei nos meus stories também, Zé, não sei se você ouviu, a respeito de uma coach minha, de uma cliente que eu tenho, e ela estava sendo cuidada por uma outra moça, num outro departamento, em outra área da vida dela, e ela falou assim, ó, a sua cliente não está tendo relação sexual com o marido, é por isso que ele está na pornografia. Enquanto ela não fizer as coisas, ele vai continuar na pornografia. Então ela tem que dar um jeito nisso. Esse é o puro comentário da maquiagem. Porque o fato dela não estar tendo relação sexual com o marido tem alguma coisa, tem uma raiz de problema, tem uma causa mais profunda. Mas isso não pode ser a justificativa de o marido buscar na pornografia. Não faz sentido. Não faz sentido as pessoas perderem a sensibilidade a ponto de, esposo, o que acontece? Por que você só tem dor de cabeça? Por que você não me deseja mais? Por que você não me quer? O que falta em mim? Você precisa ir no médico? E se eu pagar um ginecologista para a gente ver se seus hormônios estão tudo bem? Isso ninguém questiona. Não é? Será que existe um carinho, existe um depósito, né? A Andréa Moraes, que é uma pessoa incrível que escreveu o prefácio do meu livro, ela fala sobre depósito. E é lindo essa comparação. Ela fala assim, eu falo pro meu marido, faça depósito durante o dia, lembrando que o banco fecha às 4, na época fechava às 4, porque o saque você pode fazer à noite, porque houve tempo de compensar. E olha só que interessante, faz sentido que nós mulheres somos sensíveis, nós somos visuais, nós somos auditivas. Então, um te amo durante a manhã, uma florzinha falando, ó, lembrei de você e tô com saudade. Gente, nós mulheres é tão pouquinho. É tão simples. É tão simples. E aí, o que acontece à noite? O marido pode sacar, porque ela tá feliz, ela foi correspondida. E cada um na sua linguagem de amor. Agora o marido não fala o dia inteiro, chega reclamando, fala das crianças, reclama da janta, reclama disso, reclama dela, fala que ela não tomou banho ainda, ela nem teve tempo, porque foi muito corrido o dia. Lembrando, eu não estou falando porque eu não gosto de justificativa, sabe? Aí chega, vai deitar à noite, quer que a mulher esteja incende. Não é assim? Exatamente. Por quê? Porque daí o depósito não houve compensação durante o dia. Exatamente. E aí isso vai alimentando. Então, assim, existe uma via de mão dupla que pode ser alimentado por ambas as partes. Então, quando eu uso uma maquiagem de feminismo, mas na prática os meus comentários são machistas, sem sororidade, sem empatia, em que mundo estamos vivendo? Um mundo de moda em que mulher com mulher, tipo, ai que bom cuidar de mulheres. Não é essa a questão. E eu confesso pra você, eu também já tive muita preguiça de mulher. Porque minha filha me dá trabalho, vamos resolver esse negócio logo. Eu sempre fui muito mais resoluta, né? É um tipo da minha personalidade. Vamos tentar resolver o bagulho, gente? E às vezes a mulher tem tudo. Quando eu comecei a entender essa minha parte mais aflorada pela educação que eu tive, eu percebi que eu tinha que abaixar um pouco a bola. E foi muito interessante, porque o rapport que eu tive entre as mulheres me trouxe um amadurecimento muito gigante. E isso tem que começar a existir entre a gente, Zan, senão, que sentido faz a vida? Exatamente. Eu percebi assim que também depois que eu comecei a lidar mais com mulheres, foram curadas feridas em mim, exatamente relacionadas a mulheres. Porque era mais o meu olhar do que o olhar delas. Né? Era mais o que eu sentia sobre mim do que o que elas pensavam realmente. Exato. Então, muito do que a gente julga na outra vez é uma dor que dói em nós. E cura em nós primeiro. Mas é como no nosso ministério, né? Quando a gente está falando de ministério, e às vezes a gente tem algo para levar, como aconteceu comigo e com a Zana, que eu fui numa ministração que eu estava tal. Quando a gente leva uma ministração para alguém, o Espírito Santo está tratando em nós exatamente aquele tema.
Então você fala, Espírito Santo, o que que aquelas mulheres precisam? O que aquele ambiente precisa? Qual é a palavra? Qual é a mensagem que eu preciso entregar? E o Espírito Santo revela. E aí, na hora que você começa a estudar e viver aquilo, você vê que começa tudo dentro da gente. E aquilo começa a florar dentro de nós. Não é assim? Não, bem isso. Muito perfeito. Eu lembro que no dia que você foi ministrar, muitas coisas aconteceram por detrás, né? E aí eu falava assim, gente, eu não vou participar. Tem a Manu lá em cima, eu não vou participar. Eu ainda estava muito ferida, né? Muito cheia de marcas, né? E aí eu olhava assim, tem a Malu lá em cima, aconteceu tudo isso. Ai, Deus, eu falei bem assim, Deus só pode estar querendo que eu não suba. E você, Eu não e vou, eu não. lembro, assim, muito remotamente, que faz tempo também, mas você trouxe algo que tinha tudo a ver com o que eu ia pregar. Não foi? Então, Você foi o trouxe que algumas mais coisas me de marcou. branco, né? Do seu roupão, alguma coisa, não foi assim? Foi, E você trouxe exatamente. alguma coisa, tipo, que era sem a gente combinar nada, totalmente ligado. É, exatamente, foi o que mais me marcou. E a Isso. partir daquele momento foi tendo um transformar todo dia, as mentorias com você, depois as mentorias com a Jo. Então Aham. foi tudo se encaixando dentro daquela primeira ministração. Uau. Né? Aí eu fui me curando, né? Sobre as mulheres, sobre o meu olhar, eu não olhava mais elas com preguiça. Né? Porque às vezes dá uma preguiça. Super te Mas entendo. muito. Aí assim, depois de que eu sou muito elétrica, e eu vivia falando assim, gente, eu tenho que ser mais calma, mais calma, mais calma. E o dia que você. Aí eu falei assim, mas eu queria ser mais calma, mas eu estava começando errado, porque eu queria ser o que eu não era para ser. Aí eu fui conhecendo mais você, eu falei assim, gente, a Manu é muito elétrica, é quase igual eu. Eu quero ficar mais calma. Eu falei assim, algumas coisas que você foi falando nas mentorias mesmo, eu fui percebendo. Não, você é elétrica, então usa a sua eletricidade para fazer as Meu coisas que você favor. tem que fazer. Você não tem que ser calma, Exato. né? Você tem que continuar sendo elétrica, né? Porque Exato. o meu olhar das pessoas é assim, eu tenho que, né, ser mais calma porque para as pessoas não me acusarem, né? Parecia que tá todo mundo olhando, me condenando. E quando eu fui curando isso, eu fui entendendo, não, é para mim ser elétrica, assim, Até porque né? nós temos, a Zana também sabe disso um pouco, a gente já comentou, eu tenho um tipo de traço de caráter que ele é muito proativo. Então, Uhum. mesmo antes de eu saber sobre isso, a minha casa é assim. Os meus filhos são assim. A Aline, a ex-professora do meu filho, acabou entrando aqui. Não sei se ela continua, mas existe uma agitação nas crianças, na casa, no cachorro, que é natural daquilo que eu e meu marido somos. É uma coisa do nosso tipo de caráter. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre procrastinação. Eu não tive tempo para fazer sobre ele ainda, porque a procrastinação para o meu tipo de caráter, por exemplo, Zana, não é uma coisa que tipo eu deixo para depois, mas eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes fica Sim, algumas beirinhas de algumas coisas que eu exatamente. faço. Porque eu estava percebendo isso, Zana, dentro da minha casa. Com esse negócio de pandemia, e fica dentro de casa, e arruma casa, e criança, e estudo, e conteúdo que eu gero, e leitura, não sei o quê. Eu acordava, tipo, antes do meu filho acordar, eu colocá-lo para aula online, eu já vou tirar o lixo do banheiro, eu já vou tomar café, eu já lavo a louça, eu já não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tô lavando a louça, eu falo, menina, eu preciso acordar o meu filho. Aí eu deixei a louça e fui fazer. Aí eu já aproveito, arrumo a cama, porque eu adoro cama arrumada. Aí deixa eu já tirar as roupas do lixo, do cesto, e já deixar na lavanderia. Minha filha, um monte de coisa eu começo a fazer, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, porque é do meu perfil. Aí eu falo, minha gente, quando ela termina essa louça, depois você pega a roupa. Aí eu penso, mas a máquina já tá batendo enquanto eu lavo a louça. Deixa a máquina bater, eu preciso parar de lavar a louça e colocar roupa, porque é muito mais produtiva a máquina tá funcionando. Aí eu paro a louça, vou buscar roupa. Daí eu É falo, não, mas bem eu já isso. preciso lá limpar minha sacada, porque eu vou colocar algumas.
roupas lá no varal que eu coloco, que bate bastante sol na minha sacada. Então ela precisa estar limpa, porque eu vou pendurar a roupa ali no meu varalzito. Aí, menina, e assim vai. Então, dependendo do nosso tipo do traço de caráter, é a forma que nós também levamos. Aí, a Zana, que também tem um pouco do mesmo traço de caráter que eu, quer ter um traço de caráter que faz as coisas mais planejadas. Minha filha, vai dar ruim. Não vai, não. Aí você perde a sua essência, que é de uma frase que eu tenho usado ultimamente na minha rede social e tem causado uma polêmica positiva. Nós não somos o que nós queremos ser, nós somos o que nós nascemos para ser. E as frases motivacionais dos eventos que eu vou, que eu já fui, que você também já foi, Zana, muito se ouve nisso. Você pode ser o que você quiser. Tá tudo bem, super motivacional. Só que quando você para pensar, eu sou aquilo que eu quiser ser, pode ser que quando a Zana quer ser calma, ela quer falar mais devagar, ela quer. Você não é quem você quer ser. Você precisa ser quem você nasceu para ser. Então fale, minha filha, porque essa é a sua habilidade. Exatamente. Seja proativa, se deixar beiradas, encontre pessoas que são mais planejadoras para curar as beiradas. O que não dá é você tentar ser algo que você quer ser, mas não faz parte da sua natureza, da sua essência, do seu caráter, da sua personalidade. E é por isso que tem muitas pessoas que estão em conflito. Porque não parece ser lindo falar manso? Minha gente, ficou lindo. Ai, a minha Parece ser lindo, Catinha, mas minha amiga maravilhosa, tá aqui. Eu te amo, Catiúcia, maravilhosa. é verdade. Exato. Nós somos quem nós não somos quem nós queremos ser. Nós somos quem nós nascemos para ser. Noelle também, gente. Gente, essa live tá muito chique, de pessoas muito amadas da nossa vida. Zana, elas são maravilhosas. Então é isso. Quando os eventos motivacionais falam assim, ó, você é aquilo que você quiser ser, ele está trazendo um choque para a pessoa. Porque eu acho a coisa mais linda na Paula Valadão falar, ela é doce, ela é leve, ela é mansa. E eu sou assim, como vocês estão vendo agora. E aí eu quero ser igual a ela, porque eu sou aquilo que eu quiser ser. E aí eu tento. E aí é como se eu colocasse mais uma maquiagem para tentar ser. Enquanto eu tento ser, não acontece o flow, que é o fluir. Quando eu entendo quem eu sou, eu já sei onde estão as minhas falhas, onde estão as minhas menores habilidades e encontro amigas, parceiras, sócias para fazer parte aonde naquele meu déficit ela pode suprir. E com certeza eu irei ser aquilo da minha amiga também. E aí, novamente, a gente puxa, Zana, para a parte espiritual. Quando Jesus explica que nós somos um corpo. E o olho não é mais importante que o dedo. Ele fala, quando uma parte do corpo achar que ela é menor por ela não ser tão visível, não faz sentido. Porque se você ficar sem um dedinho, você vai ver a falta que ele faz. Então, se você não é olho, mas você é algum órgão, você é a pele, você é o dedo, você é o cotovelo, não faz sentido. Meu braço não se comunica. Eu não consigo me comunicar sem meus braços, por exemplo. Olha o papel importante do meu cotovelo. Então, quando nós somos um corpo e nós sabemos que nós somos esse corpo, automaticamente eu aceito quem eu nasci para ser. E eu aceito ser um cotovelo e não quero mais ser um olho. Porque eu fluo quando eu tenho a função de cotovelo. Exatamente. Não é lindo? Deus é lindo, minha Perfeito. filha. Exato. Perfeito, perfeito. É o que eu Ela- penso. Mas eu acredito assim, né? Não posso estar Isso. errado. Eu acho que é uma cura. Eu acho que existem muitas mulheres muito feridas e acabam passando isso para as outras, vamos se dizer assim, né? A falta de sororidade está exatamente nesse detalhe, né? A gente se conhecer, né? Por exemplo, seu livro mesmo é perfeito porque mostra muito isso para a gente se conhecer Isso. e
Eu escuto muito, o Vitor falou uma vez, né? É de dentro para fora, e a gente procura muito para fora, né? O que está dentro, né? Então, eu acredito muito, né, nesse sentido da falta, né? Que tem essa empatia entre as mulheres. E sabe o que que acontece também, Zana? Isso que você falou é muito importante. Essa busca do lado de fora, porque olhar para dentro dói. Olhar para dentro vai buscar sequestros emocionais, eu falo isso bastante no livro. Vai buscar sequestros emocionais que cheiram mal, que doem, que traz tristeza. Mas é para sempre, porque você vai curá-lo e vai ser para sempre, tá tudo bem. Sabe? Porque aquilo não pode mais estar debaixo do tapete. E inconscientemente a gente joga debaixo do tapete. A gente só tem um encontro com ele, com esses sequestros emocionais, quando nós deparamos por situações que nós chamamos de vale. Então, por exemplo, você passa por um abuso sexual, houve um vale nas suas emoções, que é o sequestro. E aí você toca a vida, você esquece, não conta pra ninguém, nunca mais, toca a vida, beleza, você casa. Aí você constrói um outro platô de vida. Então você tá num nível acima daquele que você estava na sua infância, mas é que você teve um vale. Quando você tá nesse platô, você tem relação sexual com seu marido, às vezes ele vai tocar em você como o abusador tocou quando você estava num outro platô. O que vai acontecer? Vai ter um vale. Esse vale emendando, ele vai ficando cada vez mais profundo, porque você vai mudando de fase, de ciclo de vida. Então, se eu pudesse desenhar, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, só para ficar mais visível. Então, eu tô aqui na minha infância, eu tenho um vale na infância. Aí eu tô no meu casamento. Por exemplo, assim. Então, aqui. Vamos ver se pega. Pega. Eu tô na minha infância, vivendo a minha infância, tem um vale de abuso. Quando vai subindo os ciclos da minha vida e eu encontro com o mesmo comportamento que eu tive nesse vale, ele vai aumentando. Então, ele vai ficando cada vez mais profundo. Então, quanto mais tempo essa sujeira ficar debaixo do tapete, mais as fases da sua vida que você vai passando e aquilo não está curado, vai aumentando. Então, os fantasmas desse vale vêm vindo. Então, orfandade, abuso, vícios, gula, compulsão por compra, relacionamentos destrutivos, gritos, estresse, depressão, suicídio. Tudo isso que não foi curado quando houve um primeiro vale, ele vai ampliando conforme as fases da nossa vida. Olha que louco. Então, quando nós vamos para dentro, nós temos que olhar para o vale. E aí dói. E aí você lembra, você tem raiva e você fala, quem é essa mulher para mandar eu mexer nessa dor? Então, você tem que estar disposta, você tem que estar muito afim de tapar esse vale, de curar esse vale aqui logo, para ele nunca mais doer, porque ele sempre vai existir como história, mas não como dor. Então, olhar para dentro é complicado. Só que daí o que a gente faz aqui fora? Passo uma boa maquiagem, uso uma bonita máscara, qual que eu vou colocar hoje para esconder o meu vale. E aí eu começo a gerar dependências, Zana, por pessoas. Então, por isso que essa alienação hoje está tão forte. Por quê? Porque na alienação eu encontro uma muleta. Então, hoje, a Manuela, ela é analista, ela é terapeuta, então eu vou e pego a Manuela como muleta. Então, ela continua me maquiando, ela troca a minha máscara. Só que um dia a Manuela fala algo que não faz mais sentido pra mim. E aí eu troco de muleta. Eu troco de alienador. E aí eu vou agora pra Zana. E amanhã eu vou pra outra. E depois de amanhã eu vou pra outra. E aí nossa vida vai sendo de pastor em pastor, de padre em padre, de terapeuta em terapeuta. Porque existe uma dependência externa. Quando eu fui, que você falou do Vitor, por isso que eu acabei entrando nesse assunto. Quando nós fomos para a Igreja por Amor, é o Azevedo, né, que você falou? Ele é meu pastor. Quando nós fomos para essa igreja, ele nos ensinou muito que existe um pastor chamado Jesus Cristo.
É nele que eu tenho que me alienar. É nele que tem que ser a minha expectativa. Porque, Manuela, se for em mim, eu vou te frustrar. Mas eu falava, mas você é pastor. Ele disse, isso é só uma unção ministerial. Mas a unção vem do céu e não de mim. O mesmo acesso que eu tenho, você também tem. E aquilo no começo foi um choque. Porque para a minha religião, existe muita dependência pastoral. Mas muita dependência. Eu era uma delas. Então, quando ele começa a me desmamar, eu falo, pelo amor de Deus, mas como que eu faço nisso? Isso não significa que eu não sou discipulada. Discipulada é uma coisa, dependência é outra. E aí o que acontece? Se o seu pastor, seu padre, seu líder religioso trai a esposa, fecha a igreja, rouba o dízimo, sei lá, faz o que quiser, isso gera um baque emocional. Porque a nossa dependência, por causa do nosso vale, estava do lado de fora. Aí pronto, o que acontece? Aumenta o vale. Aumenta o buraco. E aí, Isa? Aí a gente fica de novo mal. E aí a gente se afasta da igreja. E a gente isso e aquilo. Como se Jesus tivesse culpa de tudo isso. Mas essa nossa dependência externa, de medo de olhar para dentro, precisa ser curado o mais rápido possível. Eu lembro até de uma mentoria que eu participei com você, que eu estava bem assim, sabe, desmotivada na mentoria. Bem down. Desmotivada a mentoria. E aí eu fiquei pensando assim, eu quero começar, eu comecei na nova aliança, né? Comecei a entender a nova aliança. E eu pensava, eu sempre fui na contramão da religião. A religião e eu, a gente não se entendia. Mas eu não entendia o porquê disso. Eu falei assim, mas por que eu não consigo entender esse sistema? Aí eu, assim, muitas vezes fui chamada de rebelde, muitas vezes eu me coloquei como rebelde. Eu falei assim, mas eu não estou fazendo certo, então eu sou rebelde. E quando eu comecei as mentorias com você, que teve algumas coisas que eu falei assim, que até foi em não, você teve algumas passagens que você colocou, e aí eu ficava pensando assim, mas eu não quero escutar a Manuela falando, eu quero entender a Manuela falando, e eu quero escutar do Espírito Santo. Aleluia. Porque assim, eu sempre pedi isso, né? Eu falei assim, eu não quero mais a ex minha serva que te diga, não quero mais isso. Eu quero escutar, porque se Jesus pode falar para outra pessoa vir me falar, eu também posso escutar dele, né? Só que assim, eu achava que eu não escutava porque ele não queria nada comigo. Eu pensava assim, né, na minha cabeça religiosa. Sim. Então, quando a gente começou a mentoria, eu ficava pensando assim, lê Gálatas. Aí terminou a mentoria, eu li Gálatas inteiro. Aí eu falei assim, meu Deus, isso aqui estava na Bíblia. Gente, eu já E passei por Gálatas, hein? Gálatas. Então, mas eu já tinha lido Gálatas trilhões de vezes. Aí eu peguei e falei Sim. assim, eu falei assim, mas eu não tinha visto aquilo ali. Aí eu falei assim, gente, foi o Espírito Santo que mandou eu ler Gálatas. Ele falou para mim. Isso. Eu falei, tá, como a gente se prende à religião. Parecia que eu só conseguia escutar o Espírito Santo se eu estivesse dentro da igreja. Sim. É porque Se tá ali, ele fica ali, eu tô longe, ele não fala comigo. Então Exato. eu tinha esse bloqueio, né? E aí Ana, e quando você sabe fala que é lindo isso que você está falando? Não sei se vocês pegaram o insight que a Zana deixou, mas assim, eu já tinha lido Gálatas, mas o Espírito me chamou para uma nova experiência. Foi isso que você traduziu Foi. o que você quis dizer. Uhum. Gravou. Eu tô travada para vocês? Voltou. Voltou? Voltou. Não. Vamos ela voltar.
Voltou? Voltou. Tô ouvindo. Então, eu estava dizendo do insight que você deu, né? Eu já tinha lido Gálatas e o Espírito Santo me levou a uma nova experiência na leitura. E ontem passou o filme A Cabana na Globo. Mas vocês encontram ele aí para comprar. Na Netflix não tem, mas vocês conseguem acessar A Cabana. E quando eu fui assistir A Cabana a primeira vez, Ana, que faz tempo, foi assim que lançou, foi no cinema, inclusive, eu saí de lá um pouco chocada. Porque eu falava assim, meu Deus, o que tem de heresia nesse filme? Porque assim, como pode ter colocado Deus, uma mulher como Deus, se Deus é pai? Faz sentido o meu pensamento. Vai acompanhando. E eu falava, colocou uma mulher por quê, minha gente? Se Deus é pai. Enfim, assisti toda a cabana, comecei a questionar algumas coisas, porque tinha um peso religioso nesses olhos. A lente pela qual eu li a Bíblia, a lente pela qual eu assistia as coisas, tinha um peso de religião, de religiosidade. E aí, depois disso, meu pastor indicou o documentário que tem no Netflix a respeito da cabana. Eu já estava 2 anos na graça, entendendo a graça. E eu, uau, vou assistir a cabana de novo. Aí assisti todo o documentário e fui assistir a cabana de trás para frente, né? Assisti o documentário e voltei a assistir a cabana. Zana, foi tão maravilhoso a experiência que eu tive na cabana. Mas tão maravilhoso, mas tão fora do comum. A ponto de você entender que os olhos pelo qual você enxerga o mundo vai ditar a reflexão, vai ditar o significado que a vida tem. Então, quando Deus veio como mulher, e hoje eu sendo uma especialista, hoje eu trabalhando com desenvolvimento humano, eu entendo que aquele homem que teve uma experiência no céu, o pai da menina que mataram, ele foi abusado pelo pai. Ele foi abusado sexualmente. Ele foi abusado fisicamente pelo pai. Então, ele tinha um bloqueio gigantesco pela figura paterna. Eu chego a ficar arrepiada. Quando ele vai aos céus e tem uma experiência com Jesus, Deus se apresenta para ele em figura feminina. Porque não tinha rapport entre a figura masculina com aquele homem. Mas Deus é de uma infinita bondade. Ele é conhecedor de todos os nossos sequestros, de todas as nossas dores, de todos os nossos impasses, a ponto de se apresentar como mulher, para que ele gerasse credibilidade. E quando ele vai enterrar a filha, não sei se vocês lembram, mas aí ele vai enterrar a filha e tal, e pai tá lá no céu, ele precisa de uma força masculina. E aí Deus se apresenta como homem para ele. E ele resignifica aquela coisa paterna, né? Aquilo que o pai não foi para ele. Um pai provedor, um pai de proteção, que faz e acontece o que foi naquele momento de dor do enterro da filha. Então, quando a gente veste esses olhos da graça, quando ele veste essa lente, que foi a que você vestiu, Zana, para ler Gálatas, o Espírito Santo se revela na pureza do amor. Então, você começa a se entregar por detalhes. Você se entrega por detalhes. Porque aquilo começa a fazer sentido. E o Espírito Santo, ele está nos detalhes. E aí a vida passa a ter mais sentido. Muito. Sim, ele se apresenta a cada um de nós conforme nossa necessidade. Então, se ele vier como criança, como velho, como novo, como jovem, como homem, como mulher, tá tudo bem. O que ele sabe é a forma que ele tem acesso ao nosso coração. Exatamente. Quem não Verdade. conhece nosso coração é nós, gente. Eu acho que viu? Acabando, eu sempre tive uma rejeição muito grande por assistir esse filme. Nunca assisti. Sempre uma amiga me indicava, depois assisto. Mas assim, eu acho que tudo vem de uma maneira muito delicada de Deus para mim. Porque eu só assisti depois que eu conheci a Nova Aliança e eu consegui entender o filme, assim, a princípio. Aí eu falei assim, gente, é por isso que eu tinha esse bloqueio para assistir esse filme. Porque eu não estava preparada para assisti-lo. Porque eu também teria muitas religiosidades, né, para falar sobre esse filme. A gente tem muito vício emocional, né? Verdade. Eu não ignorei o documentário. Você não assistiu no
Eu não acredito. Ah, que o Igno... É lindo o documentário, É, vai explicar é, exatamente tudo, né? É lindo, tá aí no Netflix. O filme é, não, mas o documentário tem, é maravilhoso. o filme e o documentário é muito bom, muito bom. Ai, Manu, Exatamente. muito, muito obrigado, viu, por ter aceitado esse convite. Oh, Estou muito linda. feliz. Você mora no meu coração. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada pelas mentorias, por tudo que tem feito, pelas suas mensagens. Às vezes eu não comento todas, mas eu olho todas. As suas mensagens vêm de encontro. Algumas eu comento até falar assim, nossa, Deus acabou de falar isso para mim. Foi, foi. Não, mas você é muito, muito querida, muito de Deus. Você é a imagem de Deus total. Você tem um coração Amém. muito bom, né? Você não, é igual eu falei, você tem total sororidade, total. E, e saiba que a recíproca é todinha verdadeira. O carinho que eu tenho por você, a admiração, a torcida, a vibração pelas suas conquistas, por tudo que você tem conquistado e se desenvolvido, né? Não é justo essa timidez, que é uma defesa da sua emoção, né? Uhum, Para esconder quem você é. Isso não faz mais sentido, porque você tem muito a nos entregar. Você tem muito a agregar na nossa vida, nas pessoas que estão perto de você. Então, essa conexão que o céu fez entre nós é a coisa mais linda, uhum, né? Então, conte com a minha vida, com o meu coração, com as minhas mentorias, com o que você precisar, para que uhum. nós juntas possamos crescer juntas, para que nós, meninas que estão aqui, minhas amigas amadas, que não assistiram o documentário, assiste, vai fazer muito sentido. E que a gente possa estar junto em mais outros momentos. Precisamos do A IM Saudade vai logo. salvar? É? Vou tentar salvar. Precisamos do IM logo. E não, já estou movimentando isso. Ah, Noelle por também favor. faz sua agenda para você estar com a gente. A Por Kate está com barriga, mas ela também tem que estar com a gente. Por E favor. já estou vendo uma casa. O meu sonho no IAM é fazer uma imersão dentro de um lar, né? Que significasse uma casa e não um espaço de eventos. Então eu estou para ir conhecer essa casa para a gente começar a fazer o IAM lá dentro. Gerar identidade em Amém. todos os cômodos com as mulheres. Muito bom, Amém. Amém. né? Vai dar certo. Já deu certo. Obrigada pelo privilégio de estar essa noite com você. Que o Amém. Espírito Obrigada Santo eu. continue habitando. Não, que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo habitar em nós, que nós possamos, sabe, alimentar essa semente de Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Né? Amém. Amém. Obrigada, mano. Um beijo É para uma todas. querida. Tenha uma noite Tchau, maravilhosa. Eu amo suas menina. amigas. Ana. Não, eu também, querida. Boa noite, Obrigada. Fica com gente. Deus. Tchau.